Olá, amigos! É com grande, mas grande satisfação que eu trago um programa junto ao Dr. Ricardo, meu colega, amigo, docente, de um tema que sempre a gente discute e hoje está muito em voga, principalmente por causa das canetinhas. Então, nós estamos trazendo hoje Emagreça com Saúde. Se preparem, que é uma jornada bem interessante e nós vamos iniciar hoje com um bate-papo sensacional, porque eu e o doutor Ricardo Moreno estamos numa relação heterossexual assumida, não é isso? É, heterossexual assumida dentro da ciência, dentro dessa prática clínica. E da onde que surgiu essa ideia? Se preparem que esse programa, para quem pensa em saúde de base, emagrecimento consistente e não ter doenças crônicas não transmissíveis, é para você. Chama amigos, família, mostra para todo mundo esse programa, que eu tenho certeza que não é só a parte estética, mas que ele vai possivelmente salvar vidas. Não é isso, Ricardo? É isso aí, Léo. Prazer enorme começar hoje esse projeto, essa ideia. E para você que está nos assistindo, você vai encontrar nesse canal informação com ciência e experiência. Hoje a gente está numa época de excesso de informação, então é muito comum no consultório o paciente trazer o questionamento de pode, não pode, deve, não deve, né? Fica até meio perdido com esse excesso de informação. Então aqui vocês não vão encontrar fanatismo de opinião, aqui não vai ter terrorismo nutricional, aqui vai ter ciência aplicada ao consultório, aqui vai ter muito bate-papo, muitas histórias, muitos casos de pacientes, tudo trazendo para vocês a mistura da ciência com a nossa experiência de consultório num assunto que já é por si só complexo, que é emagrecimento. Pois é, a gente fala que emagrecimento, a gente tem que sempre tratar a seguinte questão, né? Obesidade, gente, para vocês aqui, ó, olhem aqui, ó. Obesidade é uma doença. Não é que a gente está sendo taxativo, tá? É porque o distúrbio da obesidade é que leva a várias outras causas de doenças, principalmente as doenças que mais matam, que são as doenças cardiovasculares. Ela começa com o princípio de resistência insulínica, vai para a hipertensão que o indivíduo não tem o domínio, porque é uma doença assintomática, ele não sente, até chegar, infelizmente, um desfecho ruim, que são as doenças cardíacas. Então, quando a gente fala em emagrecer, todo mundo pensa em estética, né? Ah, para o verão. Não, está longe disso. O emagrecimento consistente, ou seja, o corpo mais livre de gorduras ruins, é a maior fonte de saúde que você pode ter, a maior poupança, o maior Bitcoin, né? Pense em Bitcoin, tá? É a melhor de todas. Então a gente vai abrir o que? A caixa de Pandora hoje, falando exatamente do que é o emagrecimento consistente. Como chegar a isso? Somente as canetinhas? Não sei, vou abrir a caixa de Pandora junto com o Ricardo. Somente o exercício? Não sei. Somente a nutrição? Não sei. Somente a medicina? Não sei. Somente o psicólogo? Quando a gente fala não sei, porque ela é multidisciplinar, precisa de todos esses elos para estar funcionando. Exato. Mas, Ricardo, me conta, como é que nós nos juntamos essa relação heterossexual assumida? Conta para nós, por favor. Bom, eu sou médico e dentro da medicina eu passei por toda a formação ortodoxa de um médico, então são lá a faculdade, depois eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz residência em cirurgia do aparelho digestivo, e dentro da cirurgia eu segui todo a formação e o caminho clássico da medicina. Então, cirurgia robótica, as especializações cirúrgicas, o consultório, etc, etc. Mas na prática clínica do cirurgião, principalmente lá no começo da carreira, a gente se depara muito com quadros clínicos no consultório, né? Não é aquela rotina puramente cirúrgica no Sim. consultório desde o início. E aí eu comecei a perceber que o que eu tinha de bagagem da faculdade, da residência, somando aí 10 anos, não estava sendo suficiente para que eu melhorasse de fato as queixas, os sintomas dos pacientes. Seja um sintoma pontual, seja o entendimento do paciente como um todo. Porque às vezes ele tem um sintoma aqui, mas tem um outro. Mas a especialidade faz com que você foque em um e o outro fica para uma outra especialidade. Exato.
Isso começou a me incomodar porque eu comecei a ter barreiras no meu consultório. E aí eu comecei a estender, expandir os estudos para outras, não são outras especialidades, mas são outras formas de atuar na medicina, que hoje é a chamada medicina integrativa, medicina funcional, mas que lá atrás já sempre foi a medicina, a prática da medicina ortomolecular, que é o quê? É encontrar a raiz do problema, a raiz de cada doença, a raiz de cada sintoma e tratar com o que tiver de ferramenta, seja remédio, seja suplemento e sempre, para qualquer questão, vai ter a mudança do estilo de vida. É impossível a gente tratar qualquer sintoma, qualquer doença hoje em dia sem a mudança do estilo de vida como base. Com certeza isso a gente vai estender bastante aqui Vai, para vai. vocês. Essa vai ser a nossa É. segunda, nossa, se prepare para a segunda. É uma aula, tá, gente? Aproveita vocês que são estudantes da área de medicina, fisiologia do corpo, fisiologia metabólica, vocês vão ter uma aula aí de graça, viu? Aproveita. E nesse contexto, né, de buscar mais estrutura científica, inclusive, caminhando aí para uma medicina de precisão, a gente vê que para o emagrecimento definitivo, para o emagrecimento bem feito, não tem como não haver a precisão. Porque precisão envolve individualidade e personalização do tratamento, né? Exatamente. E foi aí que, por, por acaso, ou Por por obra acaso, do divino, ou por obra de qualquer coisa, a gente se encontrou em um curso em comum. E aí, poxa, eu trabalho assim, você trabalha assim, você trabalha assim, você tem isso, pô, é calorimetria, é ventilometria, é aquilo. Não, peraí. É o que a gente precisa para, de fato, sim. não só dar o resultado para o paciente, para cada paciente que sente e confia, né, em nosso trabalho, mas também para, daí que surgiu a ideia de estarmos aqui hoje, de divulgar a informação bem feita, a informação real daquilo que cada um precisa para buscar o seu caminho do emagrecimento. É justo isso, tá? Nós nos encontramos num curso bem interessante, era cardiologia, né? Metabólica, né? Tinha um colega nosso. E aí nós começamos a conversar, somos da mesma região, né? E eu falei, olha, eu tenho um centro, chama Centro de Nutrição e Fisiologia do Exercício. E eu falava bastante, ele falava bastante lá no grupo, aliás, só nós falávamos, né? E aí surgiu a ideia, falei, vem aqui conhecer. E de lá para cá, a gente montou uma estrutura, juntou os dois consultórios, né? Ele tem um consultório chamado Sim, eu tenho um consultório chamado Senf, e aí nós juntamos por quê? Porque a perspectiva de clínica de trabalho é a mesma. A gente trabalha com mudança de comportamento e hábitos. Vocês têm que entender que 90% da doença, 90% da doença, ela pode ser sanada praticamente mudando essas esferas. Só que elas não são tão simples. Quando a gente fala em esferas, a gente está falando de modulação de sono, modulação do intestino, modulação da reeducação nutricional, do exercício físico, modulação da tal da mitocôndria que a gente vai falar. Quem não tem mitocôndria não tem energia para a célula. Nosso corpo é feito de trilhões e trilhões de células. Se não tem energia, qualquer órgão pode padecer. Verdade é essa. Não importa se seja um hepatócito do fígado, um néfron do rim, seja um neurônio cerebral, nós temos que imaginar isso. Daí vem a suplementação magistral, que a gente vai falar um pouquinho também. E a partir daí a gente foi entendendo qual que é o conceito da nossa vida. As nossas consultas normalmente elas duram a primeira 1 hora e meia. Uma mega investigação. E é isso mesmo, a gente é um CSI da saúde. É, vocês estão dando risada, mas é um CSI da saúde. Porque se o médico hoje te atende 15, 20 minutinhos, pode ter certeza que ele tem uma ferramenta para ser aplicada. E pode ser que até acerte. Mas vai ser alopatia medicamentosa. Mas não vai ser a ferramenta da causa, seja do emagrecimento ou de outra doença. Porque a causa sempre é essa clínica de modificação. E aí, junto com possibilidade de medicamento, junto com suplementação e mudança de estratégia de vida, a gente consegue chegar lá. Essa é a ideia. E daí veio, né, de nós juntarmos os consultórios, porque eu trabalhava já nessa base, o meu é um centro de nutrição e fisiologia do exercício,
né, abastecido aí de fisiologia metabólica clínica, e ele é um gastro integrativo de primeira. Meu gasto, tá? Ficou meio estranho isso, mas como dissemos, relação heterossexual assumida, tá tudo certo. E aí é sempre pensando nisso. A gente entendeu o quê? A gente tem um amor próprio pelo intestino. Ficou estranho, né? A gente até tem uma placa chamada cocódromo, vocês vão dar risada do que é o cocódromo, mas na verdade a gente aplica o que a gente chama de ciência, a tabela de Bristol. Você já deve ter ouvido falar. Formato das suas fezes. Parece tão simples, né? O que ela pode nos dizer. Mas na verdade a gente entendeu que se nós trabalharmos o intestino da pessoa, a gente trabalha todos os focos de saúde possível e principalmente o emagrecimento. É uma coisa que não está sendo olhada, principalmente na vigência das canetinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem que entender que é um momento de uma droga poderosa, não gosto do nome droga, tá? Mas um medicamento poderoso que está mudando vidas, que ela pode ter, talvez seja, né, hoje o maior ensejo que tenha dentro da ciência medicamentosa do emagrecimento, mesmo porque você veio, se eu não me engano, você fazia intervenções, né, bariátricas. É legal você contar essa história. Aonde que você encontrou a luz, entre aspas, que não é luz, brincando, e por que que você mudou essa trajetória? Uma das partes que você me falou foi justo isso. Quais são os desafios de uma pessoa que fez operação bariátrica? Você viu que era difícil depois, e a gente tem vários prospectos, infelizmente, de reganho de peso, não absorção, enfim, você pode falar melhor, né? E por que dessa mudança agora? E agora falando principalmente, se tivesse os análogos de glucagon, vou te jogar a bomba, eu gosto de jogar a bomba, gente, tá? Os análogos de GLP-1, tá? E DIP, se teria operação bariátrica no passado. E coloca na sua mão essa grande bomba 02. Fala para nós. Na verdade, eu acho assim, Léo, a cirurgia bariátrica, ela, ela tem o seu papel, assim como os medicamentos também têm o seu papel. Não é todo mundo que consegue um excelente resultado sem um ou sem outro. Eu acho que tem espaço para tudo. Não se trata de ser contra uma coisa, de ser contra outra, ou a bariátrica é melhor que a canetinha, ou a canetinha é melhor que o São remédio. casos Cada caso é um caso, individualizados. vai ser sempre individualizado. O que foi despertando em mim durante o meu período de cirurgia bariátrica foi que a maior parte dos pacientes não vinham procurar a cirurgia por questão estética pura. Não vinham mesmo. Vinham por qualidade de vida. Vinha porque, pô, não consigo brincar com meu filho, pô, eu fui correr com meu sobrinho e eu não dei 10 passos, E o já que está tudo cansei. certo, concorda? Então, o É esse o motivo, objetivo. exato, o motivo de buscar o emagrecimento, ele não era puramente estético. E a cirurgia, não tem como negar, ela é uma baita ferramenta para emagrecimento, uma baita ferramenta. Só que tem que ser bem utilizada, né? É muito comum o paciente operado parar de acompanhar, porque fica tudo bem nos primeiros anos, aquela coisa, e passe, só que aí depois ou vem uma recidiva do peso, né, o tal do reganho do peso, ou não reganha o peso, mas continua sem ter qualidade de vida, agora não mais por uma obesidade, mas sim por carências nutricionais, por sarcopenia numa idade mais jovem do que não idoso. Só Então, cortando, desculpa. O que não difere das canetinhas, tá? sim, Quando você sim, fala desse processo, tá? O Ricardo ele pode falar muito bem, depois a gente vai discutir sobre isso. O que não difere, tá? O grande problema nosso é perda de massa muscular, tá? Que aí você vai gerar uma glicose sistêmica aumentada, e uma resistência insulínica. Tudo o que ele fez para não ter lá na operação bariátrica. Essa é a grande questão, tá? O que nós estamos discutindo aqui, tá? Que a gente sempre fica, né, nesse processo. Ah, se tivesse as canetinhas, se teria operação bariátrica. Depende, gente. Isso é muito complexo, muito complexo. Cada caso é caso, certo? Depende da individualidade do paciente e do que ele está mostrando para nós em sua clínica. Às vezes é necessário mesmo, porque ele está para entrar no desfecho duro.
Então a gente não pode taxar. Eu joguei essa bomba para ele Até, brincando. até porque, assim, não importa se for a cirurgia bariátrica, se for alguma das canetinhas, ou se for nenhum dos dois, se for alguma outra estratégia que Sim, possa ou não ter algum medicamento, que possa ou não ter remédio associado, independente disso, o paciente com obesidade, ele tem que entender que a obesidade, por si só, é complexa. E sim, essa complexidade não é apenas do ponto de vista metabólico, não é apenas do ponto de vista de microbiota intestinal, não é uma complexidade apenas do ponto de vista se tem lipedema, se tem linfedema, não é esse o contexto apenas. Porque essa complexidade da obesidade, ela traz uma história. Cada obesidade tem uma história diferente. A sim. gente tem paciente obeso que desenvolveu a obesidade em poucos anos, naquele contexto todo da pandemia, por exemplo. A gente tem paciente com obesidade que tem obesidade desde a infância. A gente tem paciente com obesidade que nem sabe direito. Você tem que, durante a consulta, que você vai tentando tirar informação de, peraí, você estava na faculdade, você pesava quanto? Ah, entrei na faculdade pesando 60, saí com 88, em poucos anos. Tá, vamos entender o porquê. Não, foi quando eu casei. Ah, eu casei com tantos anos e aí eu fui ganhando. Nem sei, fui ganhando até hoje. Ou na gestação eu ganhei 20 quilos, ganhei 18 quilos. Então, cada obesidade vai trazer uma história. E essa história, se não for, de novo, individualizada e personalizada no contexto do tratamento, não tem jeito. Vai ser um tratamento aquém do que poderia ser, independente de bariátrica, canetinha ou nenhum dos dois ou qualquer outra coisa. Até porque esse entendimento é o que vai fazer com que aflore na pessoa o autoconhecimento, a vontade de se conhecer, de entender suas falhas e tá tudo bem por isso, que todo mundo falha. Mas se não trabalhar este contexto, e esse contexto ele vai estar incluso aonde? Na mudança do estilo de vida. Sim. Porque é a rotina da pessoa, é a rotina alimentar da pessoa, é a rotina de sono da pessoa, é a rotina de estresse dessa pessoa, é a dinâmica familiar da casa, Que é que é individual. individual. E se você não souber pegar o gancho de cada um e falar assim, olha, eu acho que nesse momento você tem que focar em mudar a tua rotina de sono, porque você passa o dia inteiro cansada. Aí você fica beliscando o dia inteiro. E aí tem umas raízes da obesidade. É muito fácil você simplesmente jogar um plano alimentar no colo da pessoa e falar assim, pô, agora você tem que seguir isso aqui. Você vai comer isso, você não vai mais beliscar a paçoquinha do trabalho, não vai ter mais o bolo, papapá, papapá, segue isso aqui que vai dar resultado. Não vai. Não vai, porque ela vai olhar aquele monte de papel na mão dela, né? E vai falar assim, tá, mas eu não consigo fazer isso. Aí o nosso papel é entender o porquê que essa pessoa não consegue. É porque é o estresse? Pô, ela trabalha das 7 da manhã às 9 da noite. Ah, o estresse arrebenta com tudo. Então, essa individualidade, essa personalização, ela vai existir com bariátrica, com canetinha, com seja lá o que for. E é isso que falha muito, de um modo geral, vamos dizer assim, nessa visão de que a bariátrica vai resolver o problema ou de que a canetinha vai resolver o problema. E agora fica naquele embate. Não, eu sou pró-canetinha. Não, eu sou cirurgião, eu sou anti-canetinha. Mas peraí, cara, o que que interessa? É a ferramenta ou é para quem a gente vai dedicar essa ferramenta? Essa é Exatamente. a grande diferença. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que a bariátrica ela teve um caminho para chegar onde ela chegou, e esse caminho merece respeito, porque foi um caminho baseado com ciência e resultado, Sim, tá? tem uma manutenção A boa, se questão a não gente for é, exato, pensar. Tem uma manutenção muito boa. a questão não é a ferramenta em si, é o Sim. mau uso dessa ferramenta, Então, né? aqui nós temos um critério, digamos assim, de inclusão nosso, de exclusão que eu vejo claramente, né? Quando a gente começa a passar, o paciente passa conosco, né? As perguntas são bem claras. Existe um fundo psicológico que a gente não consegue chegar e tocar nesse paciente. E esse fundo psicológico, vou contar um caso para vocês, tá? Paciente minha, né? Ela queria fazer fecundação in vitro, né? FIV, e ela foi passar pelo procedimento. E da forma que o colega fez o procedimento, ela se achou extremamente invadida. A intervenção que ele fez, entendeu? Tá para fazer o processo, ela se achou extremamente invadida. Ela estava já em perda de peso,
E desse processo resultou no quê? Eu não quero mais passar por isso. Nunca mais. O que que ela fez? Começou a se alimentar tudo de novo para ganhar peso, para não ter, porque quanto mais peso a indivídua tem uma programação metabólica fetal, mais resistência insulínica e uma menor possibilidade de desfecho, principalmente em FIV, que a gente sabe que o desfecho é de 30% chutando alto, fecundação in vitro, tá? Ou seja, outra forma assistida. E ela ganhou todo aquele peso de novo e mais. Só que ela nunca falou isso. Ela foi saber só com o psicólogo. Então imagina nós, estamos atendendo, a gente não tem a ideia desse fundo de base. E toda obesidade tem fundo de base psicológico, por isso que ela é multidisciplinar. Tá? Eu trouxe o exemplo clássico, tem outros exemplos e assim vai acontecer no consultório. Mas uma das coisas que a gente tem que perceber é que as ferramentas para a gente, pelo menos, doutrinar compulsividade, ansiedade e fome, nós conseguimos fazer. Precisa de ajuda psicológica? Sempre vai precisar. Mas um dos pontos que você falou, e é o ponto que é a abertura clássica da nossa clínica, é o sono. Se você tem um sono que ele está sendo disruptor seu, pode ter certeza que no dia que vem, tá? Você vai ter mais insulina, vai ter mais fome, mais resistência à leptina, mais grelina sendo produzida no estômago, mais neuropeptídeo, principalmente PYY, que tudo isso aqui dá fome. E por quê? Seu corpo está ficando em vigília, com uma carga de cortisol alta, depois vai disparar a insulina e tudo isso vai comprometer o quê? O dia da reeducação alimentar do indivíduo. O nutricionista conversou com ele? Não. Exato. O médico conversou com ele? Não. O fisiologista conversou com ele? Não. Então, o primeiro ponto que a gente vê, até para começar uma nova jornada, ter energia, é a batalha do sono. Aí eu pergunto para vocês, por acaso vocês sonham? Não estou falando dos palmeirenses com o Mundial. Isso a gente já sabe que não tem, tá? Brincadeiras à parte. Mas sabia que é natural nós sonharmos 4 vezes por noite, ter uma lembrança de 1 ou 2 sonos vívidos e nem lembrar que acordou? Esse é o famoso sono REM. E essa é a primeira cadeia, eu tenho certeza que é a primeira cadeia sua de trabalho. Se você tem um sono de qualidade, porque é a partir daí que a coisa começa a funcionar. Fala um pouquinho, Ricardo. Até porque quando a gente fala de comportamento alimentar, né, Léo? Não é uma questão puramente é, é, emocional, psicológica. Não, é um contexto gigante. Então a gente tem tudo isso que você trouxe. Pô, se eu tenho uma noite mal dormida, eu vou no dia seguinte produzir mais grelina, ou seja, a grelina é um hormônio produzido no estômago que sinaliza fome. Vai virar para você e falar assim, vai lá e come. Só que, quando o corpo sinaliza fome, seja pelo motivo que for, ele não vai falar para você, ó, agora a sua fome é de frango com brócolis, vagem e arroz. Não. Ele só vai falar, come. E aí a gente vem, ok, deu fome, vou comer. Mas, se eu dormir mal, eu tô cansado, e eu vou me deparar com um dia que eu sei que vai ser estressante, porque é o estresse do trabalho, é o estresse do trânsito, é aquele dia a dia, Sim. né, bem comum hoje em dia, eu já trago junto o meu cansaço, que já vem de antes, Minha dopamina a minha baixa. dopamina baixa, a minha estafa mental, e eu trago junto com tudo isso a necessidade de energia. Então, essa noite mal dormida, agora saindo um pouco de termos técnicos para simplificar um pouco a história. Se você dormiu mal, você acorda mal. Se você acorda mal, você vai passar o dia inteiro com cansaço. Corpo cansado vai pedir o quê? Ou descanso ou energia. Só quem é que consegue ou pode descansar no Ninguém decorrer vai do fazer a dia? siesta, né? Ninguém. Não temos isso, não Não temos estamos na essa Itália, não opção. estamos na Itália. Não temos. Então vamos comer. E o que que a gente tem de fácil acesso? Que é gostoso, que dá prazer, E que sobe a dopamina. que Precisa ficar sobe bem claro. dopamina, a gente já vai falar mais da dopamina, que cabe até no bolso, na bolsa, na gaveta do trabalho, Exato. ou que muitas vezes no próprio ambiente de trabalho já tem lá a mesinha, né, com isso, Sim. aquilo.
são exatamente os doces, os ultraprocessados, as bebidas açucaradas, um Os farináceos, que energético, são as porque bolachinhas. as bolachinhas, por quê? Porque isso nos dá uma energia imediata, literalmente, porque esse carboidrato extremamente refinado, ele já começa a ser absorvido na boca. Então você já tem o prazer de comer isso só de estar na boca, e isso depois te dá uma energia. Só que é uma energia a curtíssimo prazo, Com custo né? Com um custo alto altíssimo. pela saúde, pela parte metabólica, insulina, Tudo. tudo. E aí a pessoa cria aquele hábito beliscador. E aí é uma bolachinha aqui, passa uma horinha, pega outra coisinha, aí segura um pouquinho para almoço, e aí isso tudo piora à tarde. Ou normalmente isso acontece até à tarde. De manhã a pessoa ainda dá uma segurada, mas à tarde e final da tarde isso piora. Por quê? Porque naturalmente nesse período todos nós temos uma queda do cortisol, uma queda da serotonina, porque teoricamente Nós o final da estamos tarde era para nos prepararmos para o descansar. Mas quantas pessoas no final da tarde ainda estão lá, ó, no trabalho, ralando. ralando ou pensando que agora tenho tanto tempo de trânsito, ou quando chega em casa ainda tenho que Ou fazer mais seja, isso e aquilo. cortisol dispara de novo. A dopamina é obrigada a estar vigente para a pessoa estar em alerta, junto com a adrenalina. Ela vai lá de novo e faz mais um ensejo de um alimento que não poderia estar da tarde para a noite. Então, a primeira lição de vocês, tá? Nós somos seres que, quando, há 2 milhões de anos atrás, numa galáxia muito distante, né? Nós saíamos da caverna para caçar. Essa é a verdade, 5 horas da manhã. Então, nosso cortisol estava a milhão. É a taxa mais alta dentro de um cortisol. E quando nós voltávamos às 5 horas, a gente voltava por quê? O que ia acontecer com a luz? Diminuía e o risco de nós sermos caçados era grande. Com isso, nós fomos modulados sob expressão direta de vigília para o sol e à noite nós vamos dormir. E assim fica nossos hormônios e neurotransmissores. Então, se você está ligadona ou ligadão à noite, já acende a luz de que o seu processo metabólico está com uma inflexão de curva, ou seja, está invertido. Cortisol à noite é para estar 1/12 nos exames. E para estar de manhã bombando. Então já fica o segundo gatilho. E esse cortisol alto vai deixar a pessoa dormir? Não, não. Ou então, o que acontece é a pessoa até dorme, pelo cansaço. Então vamos pegar um cenário bem comum. Estresse, seja por trabalho, seja pelo motivo que for. Estresse acumulado durante o dia, já somado ao cansaço de uma noite mal dormida. Chega lá no final da tarde, à noite, janta, ok, maravilha. Vai dormir. Mas vai dormir como? No modo estresse, né? No modo tentando fazer com que o cortisol suba. Eu digo tentando porque pessoas que já estão na fase da exaustão, nem isso acontece mais, mas já já a gente fala disso para não confundir. Sim. A pessoa está lá com fatores estressores, até porque muitos trabalham à noite, o home office, então muitos estão trabalhando em casa, né? Sob Tem tela de sobre tela computador, de computador. vigência de um sol que ele não percebe numa tela. Por exemplo, se eu estiver olhando para cá. Exatamente. E esse cortisol alto, ele, o que vem acompanhado com o cortisol? Adrenalina, noradrenalina, tudo aquilo que nos mantém no modo alerta. A gente tem um livro básico de fisiologia que qualquer pessoa que faz qualquer curso da área da saúde vai estudar fisiologia humana. Os livros de fisiologia eles falam assim: a resposta do corpo ao estresse, ou seja, a gente identifica um fator estressor, ou às vezes a gente cria esse fator estressor, e a nossa resposta é produzir cortisol. Então, o cortisol não é o problema. Esse é o primeiro ponto para você que está ouvindo. O cortisol, ele é um hormônio que nós produzimos em resposta ao estresse que a gente criou, que a gente está enfrentando, seja lá o que for. E esse cortisol, há milhões, milhares de anos atrás, ele nos fez sobreviver. Porque a reação que dá no corpo, esse cortisol, é de luta ou fuga. Exato. Ou seja, a gente tinha há milhares de anos atrás, nós somos seres biológicos, gente, não tem como fugir disso. Em relação a sono, nós somos animais diurnos. Ponto. O nosso período produtivo é de dia, não de noite.
O que nos ameaçava antes eram coisas que a gente conseguia resolver. Ou a gente lutava, ou a gente fugia. Mas era alguma coisa que nos Era ameaçava. binário, era Ponto. 0 ou 1, era fácil, entre aspas. Acontece que hoje em dia, esses fatores estressores, a gente não consegue nem lutar e muito menos fugir. Principalmente dentro de um contexto em que esses fatores estressores são internos, são pessoais, E que não são tem resolução inseguranças. imediata. Não tem. São inseguranças, são medos, são rancores, são angústias, seja lá o que for, são traumas, né? Que é o que a gente está falando do autoconhecimento na obesidade. E essas questões a gente não vai lutar ou fugir, a gente tem que trabalhar em cima dela através, em grande parte, da psicoterapia, para esse autoconhecimento e melhorar isso. Então, quando a gente está no modo estresse, perto de dormir, ou antes de dormir, eu estou indo dormir no meu modo alerta, do ponto de vista de hormônios e neurotransmissores. Estou no modo alerta. Se ainda mais eu durmo pensando no amanhã, não posso esquecer isso, nossa, amanhã é aquela reunião, nossa, amanhã não posso atrasar, nossa, amanhã, 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 você. Aí a gente consegue dividir em dois grandes contextos. Ou a pessoa tem a tal da insônia, né? Ou ela vai ficar lá se remexendo até a hora de dormir, ou ela pode até dormir, mas ela vai dormir rápido por cansaço, por exaustão física mesmo, exaustão energética, ela pum, dorme. Sim. Só que ela dormiu nesse modo alerta. Ela dormiu nesse modo com adrenalina, noradrenalina, com cortisol. Se ficou mexendo no celular, com joguinho, com rede social, vendo televisão, seja lá o que for antes de dormir, liberou mais dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que a gente chama de excitatório, ou seja, ele estimula. Então, o dormir, que era para ser um momento de estar relaxado, deixou disso, deixou de ser isso. E a pessoa dorme no modo alerta do ponto de vista de neurotransmissores. E aí a qualidade do seu sono vai ser péssima. Você pode até dormir 7 horas, 8 horas, você pode até dormir o tempo que, do ponto de vista quantitativo, seria bom, mas do ponto de vista qualitativo, É a tá muito famosa ruim. pergunta. Olha, eu durmo 8, 9, 10 horas. A gente faz aquele screen de perguntas fisiológicas nossas. Aí eu pergunto, você sente bem operante de manhã? A pessoa fala, não, eu estou sempre cansada. Peraí, você dormiu 8, 9 horas. Quando você vai infringir a qualidade do sono dela, você vê que é baixíssima. Essa pessoa nunca sonhou. Essa Exato. pessoa nunca está com prontidão. Porque, na verdade, de manhã, tá? O seu processo adrenal produz cortisol para te tirar da cama e você ter uma volúpia de trabalho durante o dia. Não importa o que você vai fazer. É o sistema de alerta trabalhando a nosso favor, sistema adrenérgico trabalhando a nosso favor, nosso sistema hemodinâmico, frequência cardíaca e pressão arterial subindo para que a gente tenha o quê? Posicionamento durante o dia. E se a pessoa está apática, alguma coisa está muito errada. Não Exato. vamos pensar em hipotireoidismo, nada disso. Vamos pensar só em sono agora, porque sempre as pessoas falam, eu tenho hipotireoidismo. Calma, vamos lá. Uma coisa de cada vez, tá? Então, o que que acontece na maioria dos casos? Você tem que entender que para o nosso programa, quem não dorme não emagrece. A cada 2 horas que você não tem esse sono que nós chamamos Rapid Movie IOS, sono REM, você tem uma perda de produção de hormônios como testosterona e o hormônio somatotrópico GH, que vai lá para o fígado, faz IGF-1 e que vai monitorar depois toda a transcrição celular sua. A testosterona não preciso falar nem do que ela tem capacidade anabólica e de transcrição também. São dois hormônios que operam principalmente no emagrecimento e acontece no sono. Exato. E ela perde essa janela. Fora que é no sono que você faz o quê? Neurotranscrição dos seus neurônios. É a primeira fase. Se a pessoa não dorme, esquece. Não existe um princípio chamado metilação, não existe transcrição de neurônios, existe inflamação. E aí começa a vir os distúrbios que nós falamos que são ligados às doenças neuro, possibilidades degenerativas. Então, primeiro ponto, o que que você faz no seu consultório? Vamos aprender o que é conduta de sono. Vamos aprender o que é higiene do sono.
E a partir daí uma modulação. Fala para eles rapidamente, falando em suplementação, tá? O que você vê de potencial, fora fazer higiene do sono, fora repensar em sua vida em quadro noturno, fora entender que nós não somos seres noturnos, nós não saímos para caçar, nós não somos felinos, pelo menos a maioria dos bípedes, espero eu, né? O que você vê dentro da suplementação magistral que possa ajudar esse pessoal a entrar na primeira fase do nosso emagreça com saúde, porque é o sono. Concorda comigo? Sem o Sim, sono, não tem jeito, não tem não tem jeito. jeito. Eu acho que primeiro vamos levar para o pessoal que está nos ouvindo o que que é a tal da higiene do sono, né? A higiene do sono é o seguinte, é você entender que dormir não é simplesmente ir para a cama e deitar. A gente tem que ter um preparo mínimo para dormir, né? E isso inclui diminuir o ritmo da casa como um todo. Claro que quem tem criança é um desafio Você pode falar melhor, né, querido? talvez Ah, eu impossível, tenho que mas falar, desculpa. Paulo, eu vou falar. Esse rapaz, meu irmão, né? Ele é um herói. Existe He-Man, existe Deus, depois vem Ricardo. Casado com uma amiga minha maravilhosa, ginecologista de mão cheia, maravilhosa. Só que ele tem 3 crianças. E são 3, repete para eles, mulheres. E a mais novinha agora com 9 meses. Tá fácil sua higiene do sono, tá Ricardo? fácil, tá bem fácil, tá bem fácil. Mas é um desafio que, é, que existe, Sim, mas ainda assim, é possível fazer de uma forma dentro da realidade de infância, sim, dentro da realidade de crianças, né? Que coisas básicas, por exemplo, televisão à noite. Se você der uma televisão à noite para criança, ela não vai dormir cedo. então vai. Então, isso é a higiene do sono. A higiene do sono é você criar uma rotina noturna que não precisa ser assim, a partir das 6 da tarde. Não, não, não. Começa com meia hora antes do seu horário padrão de dormir. Começa a fazer diferente esses 30 minutinhos, Exato. né? Então, pô, não vou ficar na cama, por exemplo, mexendo no celular até pegar no sono. Não, vou mudar. Eu vou ler um livro, eu vou ficar na sala lendo o livro. Quando me der sono, eu vou para a cama. Então, a higiene do sono é você entender que esses momentos pré-ir para a cama é muito importante e determinante na qualidade desse teu sono, independente de quantas horas você for dormir, né? Então, é encontrar o seu caminho para desacelerar a mente, encontrar o seu caminho para relaxar. Isso pode ser com meditação, para quem tem perfil de meditação, que também não é para todo mundo. Isso pode ser com leitura. Isso pode ser tomando um chá, conversando no sofá com alguém. Isso pode ser cuidando da plantinha de casa. Pode ser pintando, Fazendo hobby bordando. não adrenérgico. Qualquer Exatamente. coisa que te desconecte desse modo alerta, desse modo acelerado, desse modo ansioso, Sim. que é o padrão hoje em dia, porque hoje em dia é tudo rápido, tudo para agora, né? Então, sair desse modo já vai te ajudar demais na qualidade desse teu sono. Então, a higiene do sono é isso, não é uma regrinha. Faça isso, faça aquilo. É encontre o seu caminho para que você desacelere um pouco e se permita sentir e curtir esse sono que chegou. Sim. Porque aí você já vai dormir de uma forma diferente e com certeza vai ter uma qualidade de sono muito melhor. Antes de falar da suplementação, Léo, eu gosto de trazer um. Eu sempre falo isso no consultório, que é uma coisa extremamente simples, mas que diz muito sobre como a pessoa está indo dormir. Que é como se fosse uma varredura física. Então, deitou na cama, faz uma varredura do pé até a cabeça de como você está fisicamente, do ponto de vista de tensão muscular, de posicionamento do corpo. Então você deitou, relaxa o pé, segundos. Relaxa o pé, relaxa a perna, relaxa o quadril. Você vai perceber que você não estava relaxado. Você relaxa a mandíbula, que você viu que ela estava tensa. Você percebe que aqui a testa aqui ainda estava um pouquinho. Não, peraí, relaxa. Coloca a língua no céu da boca para relaxar a mandíbula. Volta pro pé, Coloca a né? língua no céu da. Da boca. Aí você relaxa. Porque você relaxa aqui a mandíbula, você percebe como você estava com Exato. tensão aqui, né? Quantas pessoas não têm bruxismo? Exatamente. Uma das Bruxismo é formas que você tem para dormir, inibir. o Exatamente. bruxismo é dormir com tensão emocional. Claro que tem vários aspectos em cima dele, Sim.
Mas é dormir com essa tensão, né? Tensão de pensamento, tensão de sentimentos e isso trava. Então essa varredura é muito boa para você perceber que você dorme com o ombro tenso, mas se você relaxa, isso também sinaliza para o teu Respirações corpo. também para baixar o sistema Exercícios de simpático respiração. nosso, tá? Que é a frequência cardíaca e pressão Exato. arterial. Uma das questões, falar de higiene do sono é uma coisa que o Ricardo nós adoramos. Quando se passa conosco, gente, por isso que a gente faz um projeto, né? A gente não consegue. Quando se pensa em emagrecer com saúde, sobrepeso e obesidade, esquece esse negócio de uma consultinha e já era. Uma consultinha, seja com nutricionista, educador físico, fisiologista, médico, psicólogo. Não. Isso é um tratamento que você tem que entender que é para o resto da vida. As suas células de triglicérides são células que nunca vão sair do seu corpo. Quando eu começo a emagrecer, elas só diminuir o tamanho dela. E se eu envolvo um novo estresse alimentar a ela, um novo estresse do sono, um novo estresse à vida, o que você ganha de peso a gente chama de inflamação de baixo grau. Seu corpo está ganhando aquele peso, não é à toa. Infelizmente, a célula de gordura, vocês têm que entender que ela produz o que a gente chama de citocinas inflamatórias. São mini exércitos combatentes a tudo que você faz de errado no nosso corpo. Então, quanto mais se engorda, mais eu tenho que estar com essa célula gordinha, que é o triglicérides, para criar mais esses exércitos. O que não é nada bom, essa cascata inflamatória nossa. Então, veja só, o que nós estamos falando para vocês é que o projeto ele é sempre longitudinal. A gente quer resultados para ontem, mas quando a gente fala em emagrecer, É impossível. nunca é para. Ah, mas tem as canetinhas. Se emagreceu rápido demais, a gente vai entrar nesse assunto depois. Pode ter certeza que o perjúrio, ou seja, a quebra não foi só na gordura. Com certeza foi muito naquele tecido que você poderia mexer, que não deveria tocar, que é o seu músculo esquelético, sua glândula metabólica. Mas, enfim, quando se faz essa modulação, é importante que o indivíduo entenda que a preparação da higiene do sono é para o resto da vida. Como a preparação para a alimentação é para o resto da vida. Como a preparação para o exercício físico é para o resto da vida. Com preparação para a fase psicológica, por mais que você tenha um produto de um estresse muito grande, é para o resto da vida. Ou seja, a conduta desse programa que nós estamos falando para vocês quer ficar realmente saudável, não vai ser só uma canetinha. Desculpa entrar nesse assunto, mas a gente tem que abordar para eles entenderem de uma vez. Não vai ser só operação bariátrica, mesmo porque a canetinha, o JAMA já mostra que a cada 10 pessoas, 8 voltam com reganho de peso. Isso poderia ser muito bem diminuído. Com Só fazendo o certeza. trabalho de base. Bariátrica, o mesmo processo. Também, tudo que a gente percebe é que faltou justo essa disciplina de manter-se emagrecido e não apodrecido. Por que que eu falo de apodrecido? Porque é o que a gente está vendo muito hoje. As pessoas utilizando a canetinha e eu vou dizer para vocês, viu? A maioria que eu estou escutando aí, muita gente sem médico. Oh, de monte. Dói falar isso, né? Dói. E elas não estão perdendo só gordura, pelo contrário, elas estão apodrecendo, perdendo massa muscular, aquela cara caída, perdendo colágeno, que é uma proteína que não deveria nunca ser retirada do nosso corpo, porque está entrando como fonte energética. Olha que doideira. Então vamos lá. Primeira etapa, sono. Higiene do sono é uma preparação. Quartinho gelado. Ninguém dorme no calor, gente. Então pega o seu marido ou sua esposa, fica abraçadinho e depois você faz o ato do rolar. Se vocês não sabem o ato do rolar, no Friends mostra muito. Para quem é da minha idade, tem o Friends, né? Você solta a pessoa de lado com muito amor, porque não dá para dormir abraçadinho o tempo todo. Você precisa dormir, porque precisa estar vigente no outro dia. A gente brinca com isso, mas é verdade. Eu dou isso em palestra. Tem coisas que não dá, não são execuíveis. Então a gente tem que entender esse processo, tá? E criar esse ambiente que o Ricardo falou. De fazer o quê? Deixar sair desse aspecto que a gente fala de dopamina, tá? E ficar um aspecto que nós chamamos de gabargênico, mais lento, pronto para o sono, sentindo os olhinhos fechar, fazendo tudo que o Ricardo falou. Então, primeira etapa, tire tempo e invista no seu sono. É a primeira cadeia metabólica, a primeira cadeia fundamental, não é isso, Ricardo? Para que a gente tenha resultados duradouros. Exato. E é claro que, trazendo, né, a suplementação que você perguntou,
A suplementação, a gente vai falar muito sobre suplementação, tá, gente? Acho que cada tópico que a gente falar, a gente sempre vai ter alguma coisa sobre suplementação para falar, porque ela é sim uma baita ferramenta. Ela faz a diferença, mas a suplementação ela tem que ser vista como uma parte do processo. Dependendo da estratégia, às vezes a suplementação ela vem antes da mudança de um estilo de vida ou de alguma coisa. Por quê? Porque ela vai ser a peça-chave para ajudar a pessoa a mudar. Então, eu posso utilizar, por exemplo, diversas ferramentas para um controle de ansiedade, por exemplo, desde fitoterápicos até alguns aminoácidos, o próprio magnésio, para trabalhar com uma ansiedade. E ao trabalhar essa ansiedade, eu vou ajudar a pessoa a ter menos fome no final da tarde, a estar menos ansiosa na hora de dormir. Nada de uma forma milagrosa, mas ela vai estar presente, Isso é, porque ela é uma ferramenta olha que muito interessante, importante. né? A gente sempre pensa em suplementação, e tinha muito no passado aqueles suplementos adrenérgicos, que subiam o nosso metabolismo. Até utilizavam de forma muito errônea o hormônio da tireoide. Eu já peguei isso no meu consultório, né? Para acelerar o metabolismo. Uhum, Olha a concepção da ciência muito bem feita. Utilizar suplementações com possibilidade de diminuir ansiedade, de diminuir dopamina, de diminuir adrenalina, de diminuir o cortisol, para que possibilite ela de fazer o quê? Já entrar no manejo do sono lá na frente, mas principalmente tirar o ato de beliscar. sim, Dói falar isso, mas é verdade. Se ela não está naquele estado, entendeu? Buscando dopamina, ela está muito mais calma. O que que acontece com o nosso corpo? Metabolicamente, ele diminui essa expressão de fome, entre aspas, através da grelina, né? Vai fazer que a gente não tenha essa compulsão por busca energética metabólica, como se tivesse em luta e fuga. Olha que exato. interessante, tá? Olha, isso, gente, isso é fórmula magistral. Só o Ricardo que a gente consegue conversar desse jeito. Modular não para o sono, mas modular para a preparação, entendeu? De ensejo onde você vai desligando a pessoa ao longo do tempo e já modulando a compulsividade e ansiedade dela. Exato. E a suplementação, ela tem uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, eu não sei se você sabe também, mas que eu já ouvi em mais de um lugar, mais de um curso, né, que diz o seguinte: a suplementação, ela é o vento a favor de quem decidiu pedalar. Ou Muito seja, legal. se você está pedalando, o vento está a seu favor, putz, isso aí te ajuda demais. Mas não adianta nada o vento estar ao seu favor se você está andando do lado da bicicleta. Você não, mas para quem tem cabelo comprido, né? É o tipo Pode de até tema. atrapalhar. Produção, por favor, esconde a minha arma. Então, assim, ela é o vento a favor de quem decidiu pedalar. Então, não Exato. adianta você. E hoje em dia a suplementação é um mercado, né? Virou mercado. Então, você tem suplemento para tudo quanto é canto, de tudo quanto é marca, todos com as suas propostas milagrosas. E não, nunca vai ter proposta milagrosa. Não tem. E se você toma o suplemento X, Y, Z ou polivitamínico, aí você compra aquele que é bom para o cabelo, aquele que é bom para a memória, aquele que é bom para acordar, aquele que é bom para dormir, você está fazendo a mesma coisa que muitos fazem com remédio. É um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para ansiedade, pá. Então, a suplementação ela é fundamental, de uma forma estratégica e individualizada, sempre. Mas para isso a pessoa precisa subir na bicicleta. Se ela continuar andando do lado da bicicleta, não Não vai vai dar nada. adiantar A partir do momento nada. que ela começa a pedalar, nem que seja devagarinho, o vento já vai ajudar. E esse subir na bicicleta é o quê? Mudança do estilo de vida. Que envolve, como a gente falou no começo, sono, alimentação, estresse, atividade física, etc, 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 dentro de uma estratégia, mais uma vez, individualizada, porque ninguém, de uma hora para outra, dá uma revolucionada geral e passa de um sedentarismo a 5 vezes por semana numa academia. Não. O que é prioridade para cada um?
Ah, não, o sono da pessoa até que tá ok. Pô, legal, então o sono tá ok, então vamos mexer no quê? No exercício físico, vamos mexer na alimentação? Ou qual que é mais urgente, né, entre aspas, aqui, de se Isso é mexer, muito legal. né? Isso é muito. A E gente. aí é que a suplementação vai, pô, a gente precisa mexer primeiro no sono, legal, vamos lá. Então vamos focar no teu sono agora. Perfeito. Daqui a 1 mês e meio, 2 meses, a gente revê como é que ficou e, pô, vamos. E o que que normalmente acontece? Um hábito puxa o outro. A gente consegue, numa primeira etapa, por exemplo, melhorar o sono dessa pessoa, naturalmente, ela já vai ter menos fome, ela vai trazer já isso, pô, não, eu consegui controlar melhor. Foi mais fácil depois de Ela tanto vai tomar um tempo café da eu manhã tirar. melhor, porque o Exatamente, cortisol já vai estar mais alto. exato. É uma fase importante Ou para aquela pessoa ela. que estava naquele vai e não vai de exercício Exato. físico, Já tem vai meio motivação. irregular, o cansaço Exato. sempre era justificativa para não ir, aquela coisa toda, dormindo melhor, aí quando ela volta, ela fala assim, não, ó, tô indo 3 vezes por semana, antes eu tava indo uma, duas, agora eu tô indo 3. Então um hábito puxa o outro, né? E para o sono, então, o que a gente tem de suplementação, né? A gente pode trabalhar com fitoterápicos, então desde o passiflora, a gente pode ter Que é o extrato do do maracujá. Falar para maracujá, eles que é sensacional. a gente pode trabalhar com aminoácidos, então a glicina, a própria L-teanina, né, que é o aminoácido chá verde, o inositol, taurina, Taurina. o próprio magnésio, né, não é um aminoácido, mas o magnésio vem aqui, aí também a forma do magnésio também vai ser individualizada. Então, a própria melatonina, né? Mas a melatonina aqui não como um grande indutor do sono, não é isso, né? Mas com um papel fundamental no sono. Por quê? Aí vamos voltar porque você estava falando do sol da tela, né? A luz branca, pessoal, essa luz da lâmpada, a luz do celular, a luz branca ela é uma mistura de cores, né? Como é a própria cor branca, né? O componente azul dessa luz branca é um dos principais a, lá no fundo do nosso olho, inibir a produção de melatonina. Então vamos voltar lá para aqueles milhares de anos atrás. Somos seres diurnos. O dia começa a escurecer, naturalmente o estímulo luminoso é menor. E o que acontecia lá atrás? A gente começava, já está havendo a queda do cortisol, a gente começava a ter um aumento da produção de melatonina. O que estimula essa melatonina da noite, né, ser produzida é ausência ou presença de luz. Na ausência de luz, a gente produz mais melatonina. Na presença do estímulo da luz, principalmente essa luz branca, né, esse componente azul da luz branca, a gente manda um recado para o cérebro, né, mais especificamente para a Exatamente. glândula pineal, que é uma pequenininha que está lá no meio do teu cérebro. A mensagem que você manda para ela é a seguinte, ó, tá de dia, então não é o Exatamente. momento ainda. E aí isso é mais um fator que compromete a qualidade do sono. E essa qualidade do sono, ela não é só é, na questão de quanto tempo eu dormi, quanto tempo eu não dormi, sonhei ou não sonhei. Isso tudo, obviamente, é base. Mas enquanto a gente dorme, é uma oportunidade que o corpo tem de fazer uma grande limpeza, né? Uma varredura, né? Então, assim, a Exatamente. gente tem à noite uma limpeza antioxidante, uma limpeza dos radicais livres, de tudo aquilo que a gente vai acumulando durante o dia, a exposição que a gente teve o dia inteiro com a poluição, a exposição dos agrotóxicos da alimentação, o corpo ele tem durante a Uma noite, detoxificação pô, o gigantesca. fígado tá trabalhando pra caramba. As nossas Enquanto mitocôndrias estão de produzindo, o que a gente fala monte. de biogênese da mitocôndria, tá? Transcrição, e é justo nessa fase. Essa fase ela é maravilhosa. E ela é norteada por alguns hormônios, sim, tá? Mas, E nesse contexto, acontece uma coisa que também tem muita relação com a tal das doenças crônicas não transmissíveis, que é a autofagia. O que, sim, que é isso? É a capacidade que o corpo tem de pegar células mais antigas, ou células ou organelas. Organelas são estruturas dentro das células, tá? Que possam estar defeituosas ou já envelhecidas, e o corpo consegue destruir isso, mas destruir conseguindo reciclar aquilo que é possível. Então, à noite isso acontece muito.
grande parte pelo GH que Sim, você trouxe, sim. né? Então, enquanto a gente dorme, o corpo está fazendo toda essa limpeza. As células do intestino estão se regenerando, estão te preparando para um novo dia. A gente tem todo um combate ao acúmulo da neuroinflamação. Então, uma noite mal dormida, sabe quando a pessoa que acorda de manhã já cansada? Com a cabeça cansada, de manhã já É não o tem paciência para primal nada, porque tá. sinal Não, não. de alerta que essa pessoa. E assim, quando a gente fala em suplementação, seja vitaminas, minerais ou fitoativos, como o Ricardo falou, da passiflora, nós temos eles, tem mulungu, tem Mulungu. valeriana, tem melissa, enfim, são todos padronizados. É quando a gente manda para a farmácia, a manipulação pega a plantinha e tira 95% de extrato dela para capacitar o objetivo que a gente quer chegar. O magnésio treonato, que ele falou que é muito bom, que passa pela camada de massa cefálica, tudo isso é muito bom, Ricardo. E é muito bom, eu já acompanho a formulação do Ricardo, ele acompanha a minha, a gente parece que a gente faz juntos, né? É muito engraçado, porque a gente tem os nossos pacientes em comuns, né? Como a gente modula durante o dia isso e noite. Mas tudo isso é regido pelos exames bioquímicos e principalmente pelos sinais e sintomas. Quando você fala, não dá para sair tomando, tá? A rodo, porque eu vi que tal coisa, ainda mais com o IA agora. Exato. IA, eu quero fazer uma formulação para eu fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ah, te lança um monte de coisas. Como é que estão seus exames bioquímicos? Como é que você está em sinais e sintomas? Porque às vezes o convênio não cobre, mas o sinal e sintoma mostra como é que está, teoricamente, uma função da sua tireoide, vamos supor. Então não dá para, mesmo porque quando eu pego lá um multivitamínico, eu posso ter bloqueio dos mesmos receptores, porque tem vitaminas ou minerais que competem para aquele receptor celular. E eles não podem estar juntos. É diferente, por exemplo, ferro e vitamina C. Perfeito. Tem que andar Sim. juntos. É totalmente diferente. Tem outros que não podem. Sem Então, contar que é possível você agregar um efeito na suplementação. Eu posso, na minha mesma suplementação do sono, por exemplo, eu posso agregar um suporte maior para o sistema de detoxificação do fígado. Eu sim. posso agregar algum fator para constipação, então eu posso usar um magnésio citrato, por exemplo, que aí talvez ajude a constipação de manhã, já. Então a gente consegue agregar, só que esse o que eu vou O agregar magnésio é um mundo à é parte, né? individual. Magnésio não dá. A gente estuda bastante magnésio citrato, ele é de baixa recepção, teoricamente, nossa, sistêmica, mas para motilidade intestinal ele é sensacional. Então, assim, tem N tipos de suplementação. Por isso que é importante você passar ou nutricionista, ou médico, ou fisiologista metabólico que compreenda a diferença da suplementação. Mas entender de uma vez por todas. Se você não faz dever de casa, a suplementação vai te salvar? Não vai, Se você não faz dever de casa, uma bariátrica vai possibilitar salvar a pessoa? não vai. Se você não faz dever de casa, a canetinha, o que vai acontecer? Vai falhar. Vai falhar. Então a conduta é E, sempre a e base. a culpa não é nem do suplemento, Exato. nem da canetinha, nem da cirurgia. E a gente tem que ser realista aqui também. Não é culpa do paciente ou da paciente também. Porque Exato. hoje a gente tem excesso de informação, o que falta é esse filtro bem feito, e muitas vezes é o profissional que acompanha ela que não passa essas informações que precisa, e é por isso que estamos aqui encerrando o nosso primeiro Primeiro podcast episódio. sensacional! Emagreça com saúde. Eu tenho que falar, vai Hexa Brasil. De alguma forma a gente tem que passar essa mensagem Será? positiva. Acho difícil, mas eu adoro Copa, sou fanático, não posso falar que não. E é justo isso. O que a gente quer que vocês componham fechando o programa de hoje? Um quebra-cabeça fisiológico, metabólico para essa mudança de comportamento de vocês. Entender que nós vamos passar ferramentas e até para quando você for procurar o seu profissional, entender qual que é a magnitude quando a gente fala em emagreça com saúde. Ela é muito maior do que uma canetinha, do que uma operação, do que uma suplementação, do que um hit no exercício, do que uma reeducação low carb, ou do que passar só no seu psicólogo, que pode ser uma baita ajuda, já Sim. digo logo de cara. Será? Ela é multidisciplinar. Aguardem! Ricardo, quero te agradecer imensamente. Estaremos aqui ao longo desses milhões de anos brincando, explicando aqui várias situações para vocês. Nessa brincadeira gostosa, bate-papo fisiológico de bar com muita água. A minha produção não quis trazer meu vinho, né, produção? Pode falar.
É uma palhaçada isso, é uma palhaçada. Então, encerra o nosso primeiro programa olhando lá para câmera central, tá? Dando um joinha. Até a próxima. Até a próxima!